Na aula de hoje eu quero conversar com vocês sobre como a gente vai adiantar as coisas na cozinha para poder ganhar tempo mesmo. Então a gente vai poder adiantar mensalmente, quinzenalmente ou semanalmente. Eu tenho algumas sugestões para você. Faça o que funcionar para sua família, para o seu contexto. O mais importante é que funcione para a sua alimentação. Por exemplo, se você é uma pessoa que é vegana ou vegetariana, provavelmente você consome mais leguminosas do que a média da pessoa onívora, né? Que come de tudo. Mais lentilha, mais grão de bico, mais feijão. Portanto, adiantar esses em maior quantidade, com maior frequência, vai fazer mais sentido para você do que para uma pessoa que não come tantos feijões, tantas leguminosas. Então, faça o que funcionar para você. Para adiantar as coisas mensalmente, a gente vai usar alguns métodos de conservação que fazem as coisas durar mais. E o principal, mais fácil de usar que eu quero falar com vocês é justamente o congelador. Existem várias coisas que você pode congelar, que você pode conservar no congelador. Eu tenho um e-book só sobre isso, que se chama Do Freezer à Mesa. E no nosso curso eu tenho um módulo inteiro só sobre conservação e um cardápio inteiro do nosso curso é só de coisas que podem ser congeladas. Então a gente faz do café da manhã até o jantar, sobremesas, extras, tudo para você deixar congelado e assim você tem um cardápio inteiro já no congelador só para você reaquecer, restaurar e servir. Então o freezer é muito, muito útil. Eu quero dar algumas dicas para vocês de coisas que vocês podem adiantar colocando no freezer. Os feijões e as leguminosas que eu estava falando antes são excelentes para a gente deixar no freezer. Justamente porque eles demoram para cozinhar, você tem que deixar de molho, desprezar essa água, cozinhar com uma nova água na pressão. E esse processo todo não precisa ser feito todo dia nem toda semana. Você pode fazer uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, já que esse é o tempo que a gente recomenda que a média das coisas fiquem congeladas. Então, assim, preparo, geralmente 3 meses é uma boa média. O feijão eu recomendo que você deixe até 3 meses no freezer. Você pode congelar o feijão com caldo ou sem caldo, dependendo do seu uso. Mesma coisa com grão de bico, mesma coisa com a lentilha. Eu gosto de congelar o feijão com caldo, porque aí na hora de preparar ali na panela eu uso aquele caldo, então eu refogo cebola, alho, coloco o feijão e aí deixo ele dar aquela engrossada no caldo para ele ficar gostoso, com carinha de novo. Mas as outras leguminosas, como lentilha e grão de bico, eu prefiro congelar sem o caldo. E aí a partir dessas leguminosas você pode fazer diversas coisas. Você pode descongelar e fazer hummus, né? O grão de bico, por exemplo, um feijão branco pode virar um patê. Você pode fazer saladas, então descongela a lentilha e o grão de bico, se você cozinhar elas mais al dente, né? E não cozinhar elas demais, você pode descongelar e misturar um tomate, um pimentão, uma cebola roxa, uma abobrinha e aí bota um temperinho de vinagre, azeite, sal e pimenta e virou uma saladinha rápida. Você pode fazer bolinhos a partir dessas leguminosas, então processar como se fosse um falafel, então você pode processar com cebola, alho, coentro e aí modela, assa ou faz na frigideira. Tem todas essas receitas que eu tô falando, com certeza tem no nosso site, tá? Então se você clicar lá, marinamorais.com, você pode procurar no campo de busca grão de bico, lentilha, feijão, você vai ver diversas receitas dessas que eu tô falando. Você pode usar para fazer sopas também. Então ter essas bases congeladas adianta muito a vida. Você pode congelar arroz também, se isso faz parte, assim, se isso vai adiantar muito a sua vida. Eu acho que arroz é uma coisa muito prática de fazer, então eu não costumo congelar arroz por um mês, por exemplo, mas você pode. É só ter cuidado na hora de descongelar, né, para você não ter aquele grão que desmancha. Então eu gosto de congelar e descongelar ele na geladeira de um dia para o outro e depois só reaquecer. E se você reaquecer ele no vapor, por exemplo, numa cuscuzeira, fica muito bom. Mas se você quiser descongelar da geladeira de um dia para o outro e só aquecer no micro-ondas, se a sua vida vai ficar muito mais fácil assim, pode fazer também. Outra coisa que pode adiantar a sua vida congelando uma vez por mês é pão. Você pode congelar tanto pão caseiro quanto pão comprado. Se você mora longe da padaria ou você não tem a disponibilidade de ir na padaria todos os dias, por exemplo, ou comprar um pão legal, de fermentação natural, por exemplo, numa padaria que é um pouco mais distante da sua casa, você pode congelar o pão, tanto inteiro quanto em fatias. Fatias são super práticas de descongelar, inclusive, na torradeira. Você pode tirar do freezer, colocar elas direto na torradeira e colocar para descongelar na torradeira, assim você sai um pãozinho torrado por fora, macio por dentro. Se você não tem uma torradeira, você pode deixar descongelando a temperatura ambiente, tira na noite anterior, e aí você só reaquece na frigideira, por exemplo, ou até mesmo num forninho, se você for comer, por exemplo, no café da manhã. O pão inteiro você pode descongelar também a temperatura ambiente e aquecer ele todo no forno depois que ele estiver descongelado, porque aí você vai conseguir aquela crosta crocante e o interior macio. Bolos e biscoitos também podem ser congelados dessa mesma maneira,
maneira, e descongelados também a temperatura ambiente, restaurando se você quiser com o calorzinho do forno. Existem outros preparos coringa que você pode deixar no seu freezer para facilitar a sua vida. E a minha sugestão é: descubra quais são os seus preparos, os seus coringas que você mais gosta de ter no seu freezer. Eu tenho algumas sugestões para você, mas aí você vai fazendo e pensando e vendo o que é que funciona para você e para sua família. Por exemplo, molho de tomate, para mim é um super coringa de você ter no freezer. Você pode aproveitar uma promoção de tomate, uns tomates muito maduros, levar para casa, fazer um panelão de molho de tomate. Se você tiver pouco tempo, você pode cortar os tomates de qualquer jeito mesmo e deixar eles derretendo, ou até mesmo bater no liquidificador. Tem receitas lá no nosso site de molho de tomate prático para quem não tem tempo, fazer esse molho super rápido. E aí você porciona e congela ele para você ter sempre um molho de tomate pronto no seu freezer. Na hora de descongelar, você pode descongelar inclusive ele direto na panela. Destaca da vasilha em que você congelou e descongela direto na panela. Assim você pode usar para fazer macarrão, para fazer molho bolonhesa, carne moída com molhinho de tomate. Você pode fazer um franguinho com molho de tomate. Você pode fazer um estrogonofe misturando a carne e o creme de leite. Você pode fazer diversas coisas, vegetais recheados, então bota um recheiozinho com aquele molho de tomate para ficar umidozinho e recheia um pimentão, uma abobrinha, um tomate ou coisas assim. Pode fazer panquecas, você pode fazer uma shakshuka, que é quando a gente cozinha os ovos no molho de tomate, ou também chamam de ovos no purgatório, né? Cada lugar tem sua versão, que é um preparo de proteína super rápido para você fazer um almoço, um jantar. Isso adianta muito a vida. Outras coisas que eu gosto, molho pesto, que também é super versátil, tem receita lá no nosso site. Gosto também de frango desfiado e carne moída. Essas são as proteínas mais comuns, versáteis da gente ter no freezer. Claro que você pode fazer o porco desfiadinho também e outras várias coisas, mas esses são os mais comuns. Tem também receita lá no canal. Se você tem frango desfiado e um molho bolonhesa, você pode fazer uma diversidade de receitas a partir disso. O frango desfiado vira torta, vira recheio de panqueca, vira recheio de massa, vira patê para sanduíche e muitas outras coisas. E a carne moída também vira recheio para panqueca, recheio para vegetais recheados, molho para macarrão, ou simplesmente servir com arrozinho, feijãozinho, saladinha e verdurinha no almoço comum. Então, se você tira um dia no seu mês para fazer esses preparos e rechear o seu freezer, você adianta muito a sua vida. Aqui embaixo eu vou deixar um material com mais sugestões para você adiantar de mês a mês, de 15 em 15 dias ou semanalmente. No adiantamento do mês, você pode usar o seu congelador, como eu estou sugerindo, que é o mais fácil, mas também existem outras coisas que você pode fazer, como geleias, conservas, granola. São coisas que eu gosto muito de fazer mensalmente. Aliás, a granola dura até 2 meses, mais ou menos, crocante, num pote hermético. E aí eu tenho sempre um café da manhã, um lanche prático, caseiro, saudável, gostoso, pronto, me esperando. Toda vez que eu tenho uma colheita muito grande ou uma promoção na feira de alguma verdura ou fruta da época, eu também aproveito para fazer conservas e geleias e coisas assim. Então pode fazer picles de tudo, pode fazer picles de cebola roxa, picles de pepino, você pode conservar em azeite e vinagre, o caso das pimentas, do pimentão, da berinjela. Então isso realmente adianta muito. Tomate confit, alho confit, que é quando você cozinha lentamente no azeite ou em outra gordura, no forno, até aquele tomate ficar assim quase que derretendo, aquele alho fica doce. Isso também dura bastante tempo na geladeira se você faz certinho, e você pode ir usando em diversas preparações porque é muito versátil. Então você pode usar todas essas conservas assim que tem um sabor bem gostoso para rechear sanduíches, para acompanhar saladas, para rechear um omelete, e tudo isso dá muito mais sabor e nutrição para os seus pratos. Se você fosse fazer um omelete só com queijo e com um tomatinho picado que tinha na geladeira que você achou, agora você vai poder botar a sua berinjela que está conservada no azeite, você vai poder colocar para acompanhar na sua saladinha uma couve-flor que está conservada, né, como picles. Então, te dá muitas possibilidades. A geleia também, você pode conservar frutas em forma de geleia. É claro que o açúcar vai entrar como uma forma de conservar, então se você quiser, tipo, para mês, você vai precisar botar uma coisa como açúcar, mas se você quiser usar, fazer para 15 em 15 dias, que é o nosso próximo tópico, você pode usar, inclusive, receitas sem açúcar e manter na geladeira. Conservando então de 15 em 15 dias, já que a gente entrou nesse assunto. A geleia é uma boa opção, você pode fazer aquela geleia com chia e bem pouquinho açúcar e manter na geladeira por cerca de 15 dias. E outros preparos também que eu gosto muito de deixar na geladeira, ali de 15 em 15 dias, são os temperos caseiros. Você pode fazer para congelar? Pode.
funciona, pode congelar nos cubinhos e usando nos seus refogados, eu faço isso também. Mas eu gosto de fazer, eu acho que fica mais fresco, mais gostoso, se você faz de 15 em 15 dias e mantém na geladeira. Então você vai pegar cebola, alho e os temperos que você quiser, pimentão, pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça, as especiarias que você quiser e os temperos mesmo, então as ervas, ou açafrão, ou páprica, o que você quiser. E você vai bater no liquidificador ou no processador com azeite e sal. Essa misturinha, essa pastinha de tempero que você vai fazer pode ser conservada na geladeira por mais ou menos 15 dias e você pode usar ela para temperar carne, frango, como se você estivesse marinando ou antes de você grelhar. E você pode usar também como um começo de refogado em trocentas milhões de receitas, né? Então vai fazer um feijão, vai fazer um arroz, a gente sempre começa com a cebola e alho picados, não é? Você pode botar colheradas desse refogado. Vai fazer uma sopa, pode começar com colheradas desse refogado. Você pode fazer essas bases assim de tempero, inclusive uma outra que eu gosto de fazer, toda vez que eu tenho aipo em casa ou salsão em casa, eu nunca consigo usar o salsão ou o aipo inteiro. Então eu gosto de picar ele, processar com cenoura e cebola e congelar ele ou manter no azeite por até 2 semanas na geladeira para fazer um mirepoix. Essa mistura é cebola, cenoura e aipo. Esses 3 elementos formam um mirepoix, que é uma mistura de base de temperos muito comum na culinária francesa. E ela é muito boa especialmente para você fazer sopas e molhos. Então eu gosto de manter ou na geladeira ou principalmente no freezer, já que eu não uso com tanta frequência assim, congelo em cubinhos. E aí, toda vez que eu for fazer uma sopa, um molho, alguma coisa, eu jogo lá o mirepoix na panela, dou uma refogada, adiciono os outros vegetais da sopa, adiciono um caldo ou água, e isso ajuda muito a trazer sabor e nutrição também para as nossas sopas. Falando nisso, caldo, eu devia ter falado isso no Adiantando Mês a Mês. Uma coisa que eu adoro fazer mês a mês e deixar no meu freezer são caldos de vegetais ou de carnes. Toda vez que eu tenho cascas e talos de vegetais, ao invés de jogar fora, eu guardo elas dentro de um saquinho no freezer. Quando esse saco tá cheio, eu preparo um caldo de vegetais a partir dessas coisas que iriam pro lixo, né? Mas que na verdade tem sabor e nutrientes. Então eu não quero comer sempre o talo de espinafre, apesar de que você pode. Eu nem sempre quero comer a pontinha, né, da cenoura, ou talvez aquele talinho lá do pimentão, sabe? Aquelas bundinhas que ficam sobrando de vegetais. Então eu vou guardando para não jogar fora e faço um caldo depois. A receita também vou deixar aqui para vocês. Ou quando eu tenho uma carcaça de frango ou ossos de carne, eu também preparo caldo de carne, caldo de frango. E assim eu tenho sempre no meu freezer algum caldo para finalizar, para fazer sopas, risotos ou outras receitas salgadas que pedem água. Geralmente você pode trocar por caldo e o sabor vai ficar muito melhor, além de também ter nutrientes. Quando você faz um caldo de ossos, você tá pegando aquele colágeno do osso para poder fazer um caldo bem gostoso e espesso, que super dá certo, gastronomicamente fica muito bom o resultado da receita, mas você também tá adicionando mais proteína e colágeno à sua receita. Outra coisa que você pode fazer de 15 em 15 dias é congelar frutas. Você vê que eu não falo tanto de congelar vegetais, apesar de você poder fazer isso. Você pode branquear os vegetais e congelar eles para finalizar numa sopa, num refogado ou coisa assim. Mas, de todas as coisas que você pode fazer, eu acho que essa é que vale menos a pena. Eu faria isso só se fosse perder algum vegetal, sabe? Para não perder, eu congelaria ele. Mas eu prefiro fazer preparações com esses vegetais e congelar essas preparações. Eu prefiro comprar os vegetais frescos toda semana, porque eu acho que o sabor deles fica muito melhor, apesar de você poder congelar sim. Agora, as frutas, eu gosto muito de deixar congeladas e de 15 em 15 dias eu faço isso. Eu congelo banana, eu congelo manga, eu congelo abacate, eu congelo morango quando tem, eu congelo várias frutas para poder usar para fazer vitaminas. As vitaminas você bate com a fruta congelada e ao fazer isso, usando o líquido que você quiser, seja suco de laranja, seja leite vegetal, seja leite de vaca, você faz uma vitamina espessa e cremosa. Então é uma coisa que eu gosto de fazer de 15 em 15 dias para manter uma rotatividade e a fruta não ficar lá esquecida para sempre. Agora vamos falar sobre as coisas que você pode fazer semanalmente. E aqui eu quero dar uma grande dica que facilita muito, muito a vida. Que você faz semanalmente, mas que vai durar mais do que uma semana esse seu adiantamento. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente estiver fazendo um cardápio da semana, como a gente falou na aula passada, a gente vai incluir, e eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada também, a ideia de dobrar, triplicar receitas para poder congelar por mais tempo. Toda vez então que eu faço um cardápio, eu incluo 1 ou 2 receitas que são para fazer a mais e congelar.
Pode ser molho bolonhesa, pode ser molho pesto, pode ser frango desfiado, como eu já falei, mas pode ser sopa de abóbora com frango, sopa de couve-flor cremosa, lasanha, panqueca, massas de maneira geral que você finaliza gratinando, ficam muito boas. Pode ser carnitas de porco desfiadas com temperinho mexicano, pode ser bolo, biscoito saudável, pode ser molho, podem ser tantas e tantas coisas, tanto que tem um e-book sobre isso, um cardápio inteiro no nosso curso sobre isso. Mas a ideia que eu quero te dar é muito útil fazer isso, porque você não vai gastar o dobro de tempo fazendo aquela preparação em dobro. Então, se você for fazer uma galinhada e fizer o dobro da galinhada, você não vai gastar o dobro de tempo fazendo a galinhada para ter o dobro da quantidade. Faz sentido? E aí você vai poder pegar metade daquela receita e congelar para usar num outro dia e assim economizar muito tempo, adiantando muito a sua vida. Agora, falando do começo da semana sem ser sobre congelamento, existem coisas que você precisa fazer todas as semanas para adiantar a sua vida. Eu estou usando a palavra precisa mesmo porque eu acredito que todo mundo deve fazer isso. Porque, gente, é outra história. Quando você faz isso, a sua vida muda de verdade, a sua alimentação muda de verdade. Tire 2 ou 3 horas na sua semana. Geralmente, quando você chega do mercado da feira é legal, mas se não der, dá para você guardar na geladeira e fazer no outro dia. Para você adiantar os pré-preparos da semana. Então, o que você vai fazer? Você vai lavar todos os seus vegetais e as frutas que vão ser consumidas cruas. Você vai conservar, secar e conservar aquilo ali. Você já vai picar algumas coisas. Então, dá para picar a vagem, dá para picar o brócolis e a couve-flor em floretes. Dá para você fazer aquele tempero caseiro que a gente estava falando, só vai ter que fazer de 15 em 15 dias. Dá para você fazer um molhinho de salada, de vinagre, azeite, mostarda de Dijon, sal, pimenta, ou com um pouquinho de suco de limão, ou com alguma ervinha fresca. Você pode fazer um diferente toda semana, mas só de você fazer esse molhinho, a chance de você comer essa salada todos os dias aumenta muito. Você pode deixar o abacaxi picado, o melão picado, a melancia picada, a uva já pronta para comer, a ameixa pronta para comer, a maçã pronta para comer, o que vai ajudar muito na hora de fazer as lancheiras, na hora de preparar um lanchinho rápido, porque você não vai precisar higienizar aquela maçã, só botar no pote e mandar para as crianças. Isso facilita muito a vida. Nesse momento, se você não tiver feito, você bota o feijão de molho ou cozinha o feijão que você deixou de molho no dia anterior para congelar ou para usar durante aquela semana. Você pode fazer sempre, e eu ensino isso mais no nosso método cardápio versátil, tá? Mas você pode escolher alguns itens coringa para fazer ao começo da semana. Por exemplo, quinoa, lentilha, que são coisas que podem virar sopa, refogado, salada ou simplesmente comer puro no almoço ou no jantar durante a semana. Eu gosto de fazer patês e molhos versáteis toda semana, então pode ser um molho pesto que você pode usar na salada, que você pode usar no pãozinho, que você pode usar em cima do peixe, que você pode usar em cima do frango. Essas coisas, uma vez por semana, fazem toda a diferença. Então você não precisa cozinhar tudo uma vez por semana e comendo só, que é um jeito, né, que a gente falou sobre o planejamento, mas você pode adiantar a sua vida em um dia da semana e ir cozinhando aos pouquinhos ao longo da semana. Assim você tem comidinha fresca todos os dias, mas com o mínimo de tempo e esforço. Na hora que você entrar na cozinha para preparar o almoço, a vagem está picada, o feijão já está cozido, você só precisa dar uma refogada. A carne, você lembrou de descongelar, você só vai e botar o tempero que já está pronto. Essas coisas adiantam muito a vida. Espero que você tenha gostado dessas sugestões da aula de hoje. Foi ficando muito longo, é claro que eu poderia falar sobre isso por muito mais tempo, mas é por isso que a gente tem o nosso curso Descobrir a Cozinha Saudável, para quem quer mais ajuda ainda. E dá uma olhada no material para vocês baixarem, tá bom? Sobre os adiantamentos e as minhas sugestões aqui abaixo.